Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal de acesso a muito conhecimento realizado por aqueles que já tiveram resultado positivo no ecossistema digital. Aqui você tem a certeza que está ouvindo e adquirindo um conhecimento de qualidade. Aqui não tem guru, não tem o palestrante, mas tem os profissionais que estão liderando o processo de transformação digital no país. E por falar dela, a gente vai tratar tintim por tintim dos primeiros passos que qualquer empresa tem que realizar para cumprir essa etapa tão importante, que é ficar ali sempre competitiva, tendo em vista as novas tecnologias. E eu trouxe aqui uma grande amiga, que é a Miriam Vasco, que, sem sombra de dúvidas, Miriam, você é uma das pessoas que está sempre ali na crista da onda, está sempre acompanhando os processos de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, você tem muito a agregar, tendo em vista esse histórico que você carrega desses movimentos que o mercado foi fazendo para justamente trazer essas novas tecnologias. A gente sempre fala aqui que a gente não está olhando para o digital do ponto de vista só da ferramenta, só da tecnologia. É muito mais que isso, é cultura, processo, gestão e, se for o caso, agregar as novas tecnologias, desde que isso agregue para os negócios. Então, antes de mais nada, assim, embora toda a nossa bolinha te conheça, eu te conheço bastante, se apresenta, por favor. Obrigada, Vitor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Miriam Vasco, o pessoal me conhece assim mesmo. Miriam Vasco acaba sendo muito conhecida. Já estou na área de TI desde sempre, a minha carreira todinha feita em TI, não trabalhei com outra coisa. E a gente tem, né, uma experiência grande, porque a gente passou por várias etapas e vários movimentos dessa área de TI no Brasil e no mundo. E falando em transformação digital, como é que a gente chegou aqui hoje? Eu passei por várias empresas, grandes empresas no mercado de TI, que dão essa experiência para a gente, essa bagagem que a gente traz hoje. E a gente tem feito um trabalho nessa nova era digital, né, que ela não é exatamente, concordo com você, não é só digital, né, a gente existe, né? Continuam existindo as empresas, as pessoas, os processos, e as coisas vão mudando de nome, mas a gente, no fim, tudo tem que entregar valor para o negócio, tudo se traduz em números, em resultado. Não tem tecnologia por tecnologia, ninguém compra tecnologia porque é bonita. A gente compra, as empresas compram tecnologia se elas dão resultado. Senão, ninguém está interessado em tecnologia. Então, é isso. Mas conta um pouquinho desse seu histórico, porque assim, você já passou por vários momentos, várias empresas, tem também a questão do sucesso. Isso. Como tudo isso começou? Então, bom, voltando lá atrás, eu comecei a trabalhar como programadora, numa época em que mulher não existia praticamente em mercado de TI, era muito difícil. Vou também confessar aqui que eu tive alguns problemas por ser mulher nesse mercado, mas eu acho que eu sou muito brava, então o pessoal não se metia muito, e quando tinha algum problema a gente resolvia. Então, sem os mimimis de hoje, que eu não sou muito a favor, a gente tem que ter atitude e resolver, né? Porque não tem homem, tem mulher, tem profissional. Então, se você for profissional e estiver fazendo o seu trabalho bem, não existe gênero. Isso eu aprendi e continua sendo verdade até hoje. A gente se prova sendo bom. Não tem gênero. Tem profissional bom. Quem é bom tem sempre espaço. Ponto. Esse é um aprendizado que as pessoas precisam entender. Porque você é homem e mulher. Não, isso não existe. Se é um bom profissional, vai ter espaço para você. Ponto. Então, minha carreira veio daí, aprendi muito dentro das empresas, entendendo, estudando processo. Nunca fui uma profissional de software, de desenvolver software, e sim de desenvolver sistema. O que hoje é um ERP,
A gente fazia na mão. Então, você tinha que conhecer o que era contabilidade, faturamento, livro fiscal, estoque. Você tinha que conhecer absolutamente tudo para escrever um RP, que é isso que as empresas precisavam. Os RPs não eram costurados naquele tempo, não tinha RP, não tinha SAPs da vida, todo mundo, né, acha que sinônimo de RP é SAP, também não é, mas enfim, os RPs nós fazíamos e costurávamos, né? E os departamentos usavam. A beleza de você fazer isso, para mim, né, na minha experiência, foi entender o que é uma empresa, como é que ela funciona. Então, quando depois eu fui fazer pós-graduação na GV, eu já sabia o que estava sendo ensinado lá, porque eu aprendi na prática. O que é controle de estoque? Como é que se faz gestão de estoque? O que é um financeiro, quantos a pagar, quantos a receber? O que é uma contabilidade, uma controladoria? A gente já sabia. Né? O que era um BI? A gente já tinha feito BI. O que é o Analytics hoje? A gente já fez muito DW na vida, muito Data Warehouse, né? Então, a gente já sabia fazer isso. Na prática, a prática vinha antes até mesmo de aprender essas coisas. Não é como hoje que a gente tem esse universo imenso de informação na internet. A gente começou sem internet. Então, a gente tinha que se virar com o que tinha. E as empresas eram as mesmas. Os processos praticamente não mudaram. Né? Você continua, né, controlando o estoque da mesma maneira, são as mesmas regras, as mesmas equações, né, as mesmas operações. Você continua vendendo, porém os canais de vendas, né, se modernizaram, você tem o online, você tem N canais de vendas, mas você continua vendendo. No fim, é receita e você tem que calcular sua margem, seu lucro, de vendas, né? Você pode ter várias fontes de ingestão de dados, que hoje tem, né? Eu trago dado de planilha, eu trago dado do meu data lake, eu trago dado do Facebook, eu trago dado de vários canais. Porém, no fim, eu quero saber quanto eu vendi e que lucro eu tive. Então, é o que eu digo, as macro-operações são as mesmas, né? O que mudou é que a gente hoje tem tecnologia de qualquer jeito, para fazer qualquer coisa, né? Que nem a gente não tem inteligência artificial hoje, ela já existe há muito tempo, porém hoje ela virou consumo, ela está pronta para ser consumida, né? E também não é tudo. O pessoal acha que a inteligência artificial vai fazer milagre. Não faz. Nenhuma tecnologia faz milagre, né? Então a gente precisa entender isso também. Não é colocar alguma coisa lá e sair o que a gente... Não tem mágica. Então, precisa ter dados. Dados o quê? Dados limpos, dados com qualidade. E, por incrível que pareça, em 2024, eu tenho visto as empresas, porque os nossos clientes, né, que a gente tem clientes de médio para grande porte, a gente encontra as empresas ainda com problemas de dados no seu banco de dados. Não estou falando de data lake, porque muitos ainda nem construíram data lake, né? Então, ainda estão com os dados muito dispersos dentro da empresa e sem qualidade. E o que é qualidade do dado, né? Qualidade do dado é você preparar a empresa para ter um único vocabulário. Quando eu quiser saber o que é o meu valor líquido de vendas, eu tenho uma equação por trás disso, que se não for a mesma equação que o cara de vendas entende, o cara financeiro entende e o cara da produção entende, o número vai ser diferente. Você precisa ter um único número dentro da empresa para tudo. E para isso, você precisa ter um glossário, um catálogo de regras, equações uniformizados e únicos. Você tem que validar suas equações. Realmente o valor líquido de vendas é isso? Como é que calcula valor líquido de vendas? A receita é a venda dos pedidos. Pedidos de onde? De todos os meus canais de venda. Como é que eu faço vendas por região? Então, se você não tiver os seus números, suas equações, suas regras muito claras para
empresa inteira, cada um vai ter um número. Aí o número do financeiro não bate com o número do cara de vendas, que não bate com a área de risco, que não bate com a contabilidade. É isso que a gente fala de qualidade de dados. E isso, a maioria das vezes, não tem. E nós estamos em 2024 falando de inteligência artificial. Então, primeiro, você tem que ter dados muito bem limpos, organizados, com qualidade. Para o quê? Para dar informação correta. Como é que você pode gerar uma informação para a sua diretoria, uma informação com um número que não é verdadeiro, ou que pode ter mais que um? Você dá uma informação, tem que ser uma só. Quanto eu vendi hoje? Tem que ser um número para todo mundo igual. Sim. E isso a gente hoje ainda tem muita dificuldade, e é aí que os data lakes ajudam a você concentrar todos os dados, né, que a gente chama estruturados e não estruturados, dentro do data lake. Por quê? Para você obter um único número. Que não adianta você ter um banco de dados, o outro tem uma planilha, o outro tem outro, e você não juntou nada, você dá um número do banco de dados, mas tem um monte de número espalhado, e aquele número que você deu, ele não é o verdadeiro. Você sabe, Miriam, você trouxe vários pontos interessantes, aí indo nessa analogia que você fez, né? E eu costumo falar que eu mesmo não sei o que é transformação digital, não sei mesmo, porque as minhas experiências foram todas dentro de empresas que já nasceram assim. Digitais. Já nasceram digitais. Como eu nunca passei na minha vida de gestão em qualquer área, pelo seguinte processo. Gente, agora a gente vai utilizar a metodologia ágil, agora a gente vai fazer um squad. Não, ninguém faz isso. Ninguém. Sabe o que é ninguém, Miriam? Agora eu entendo que a gente tem um gap enorme entre essas nativas digitais que já nasceram assim, já nasceram com o dado já formatado, já enriquecendo o data lake que você falou. Outra coisa é a gente pegar todo o mercado, que é a grandíssima maioria do mercado brasileiro, que ainda não fez esse primeiro passo dessa criação desses bancos de dados, né? E aí, se é que eu tenho algum tipo de certeza desse processo de transformação digital, é que, bom, o mínimo que você tem que ter é isso. Que nada mais é do que, se a gente for usar uma alegoria aqui, é a caderneta de um padeiro que sabe exatamente o que cada um pediu, o fiado, o tipo do pãozinho, se fulano de tal gosta mais quentinho ou não, se é 6, se é 7, se é 8, se é 10. Na prática, todo mundo que toca negócio, ou até de qualquer área, tá? Áreas de atuação, jurídico, marketing, então, todo mundo tem esses dados, ou na cabeça, ou no Word, ou no Excel, ou na caderneta lá do padeiro. Todo mundo tem. Beleza. Então, a única certeza que eu tenho é que o primeiro passo de qualquer coisa é você estruturar muito bem isso, de você ter isso muito bem consolidado, né? E cruzando essas informações. Tá bom. Só que a grande questão é, mesmo, olha que loucura, esse que é um paradoxo que eu vejo. Mesmo nas empresas nativas digitais grandes, você vai pegar, e se você destrincha ela, você vai pegar que pro core dela tá tudo voando. A gente tá no século 22. Agora, você vai pegar por área, o jurídico. Tá rodando ainda um Wordzão. Finanças, tá rodando o Excelzão ainda. Não tem cruzamento e tal, e tal, e tal. Então, para a core é muito bem equacionado. Para as outras áreas, não. Isso para o meu mundo. Para o mundo mais tradicional, que já estava aí a situação é mais complexa, porque nem o core ele resolveu. Qual que é esse primeiro passo para estruturar esses dados ali no core? Do tipo assim, já para tentar encaminhar. Pegar
fazer as entrevistas individuais com aqueles responsáveis diretores, ver aonde que está o dado, pegar de um Excel, pegar não sei o quê, ou é mais fácil fazer o seguinte, já que você não tem nenhum dado aqui documentado, de construir do zero a captura desses dados, do tipo, de novo uma alegoria, ao invés de eu pegar um monte de dado que é uma lista suja, às vezes tá muito duplicado, vai dar muito trabalho, a gente faz o seguinte, joga para os seus clientes um forms aqui do Google que vai dar todas as respostas que a gente vai precisar e a gente vai estruturando a partir disso. Me fala qual que é esse primeiro passo numa gestão de serviço para justamente fazer esse banco de dados versus a possibilidade de construir do zero, assim. Qual que é esse passo? Então, entendi sua pergunta. É difícil a resposta, porém, o que eu diria da experiência que a gente tem na prática, né? Construir do zero é difícil, bastante difícil. A maioria das empresas já tem alguma coisa. Uhum. Elas já têm algum sistema de gestão, elas já funcionam de algum jeito, né? Elas já têm dados. Por mais espalhados e sujos que eles possam estar, elas já têm. Você vamos aqui começar do zero. Primeiro, qual dificuldade eu enxergo? As empresas não têm gente para começar do zero e para tocar o dia a dia. Não dá para fazer coisas desse tipo. Não existe equipes, né? Não tem gente, não tem mão, não tem braço para você tocar duas frentes. Uhum. Né? Isso é muito caro. As empresas não vão topar essa estratégia, a menos que vamos começar aqui com vamos fazer um pequenininho, mas se a gente está falando para você ter uma coisa única da empresa, começar pequenininho por onde, né? Isso vai demorar muito tempo, o mundo hoje é de uma velocidade incrível, eu acho que a gente não conseguiria, na velocidade que o mundo está, concluir um trabalho começando do zero. Então, o que a gente faz? A gente entende as áreas, começa sempre das principais, aquelas que geram receita, então sempre você começa com vendas, não tem outra área para se começar. Vendas, você faz a ingestão de tudo que tiver, de onde tem dado de vendas aí, quem tem, né? Traz tudo para dentro, é aquela história. Banco de dados, se já tem, ok, se não tem, tá não estruturado também não tem problema, a gente começa a criar esse data lake, e vai fazendo essa limpeza por partes, né? Agora, é fácil? Não, porque as empresas têm muito dado e a gente nem sabe exatamente que dado é aquele. Uma outra coisa que a gente faz bastante, isso a gente vê dar certo, e quando a gente fala isso para as empresas, eles estranham às vezes, e depois quando eles adotam e começam a usar, eles falam, nossa, por que eu não fiz isso antes? É que quando você está fazendo isso, essa estratégia ela tem que estar junto com os líderes da empresa, todos eles, do presidente para baixo, e você tem que chamar as pessoas, vamos chamar aqui do que quiser, um grupo, um comitê, a gente chama de comitê de BI, comitê de analytics, comitê de dados, o que quiser chamar, mas você traz todas as pessoas, todos os líderes de departamentos, que, né, hoje em dia, falar em departamento, mas existe, não dá para dizer que não tem. Sim. Cada um vem com a sua experiência, os seus dados, cria-se primeiro esse catálogo, né, das regras, das equações, dos números, quais são os principais, né? Por exemplo, quando a gente fala em KPIs, né? Então, assim, vamos criar os principais números da empresa. O que o presidente pergunta todo dia? O que o diretor comercial de vendas precisa saber todo dia? Quais são as informações, não dado, quais são as informações mais importantes que todos esses líderes precisam por dia? Então, você começa daí, estrutura esses dados que vão alimentar essas informações, porque dado é uma coisa, informação é outra. Informação é o dado tratado, é o dado convertido em valor para o negócio. Não adianta eu ter um dado lá jogado, se ele não é agrupado com outro para te dar um número de uma informação que você precisa ter. Então, que não é no indicador.
Exatamente, como um indicador, exato. Então, quando eu vou dar uma informação para um presidente, para um diretor, eu preciso estar dando uma informação que, maioria das vezes, ela foi aglutinada, somada com várias outras para gerar aquele número para ele. Uhum. Então, isso é importante, você organizar a empresa para ela construir o seu data lake, que possa ser transformado em informação para as áreas que vão consumir. Porque TI é uma área que eu sempre falo, TI, ela não existe por causa de TI. TI só existe porque o negócio existe. Senão não existiria TI. Não faz sentido TI se ela não der informação para o negócio. TI é só um mero, né? Ele é alguém que transforma coisas e entrega. TI não usa os dados dela, porque os dados que tem em TI não é dela, é da empresa, é do negócio. TI tem o seu ambiente, então, ok, TI tem o seu ambiente, que TI tem que dar conta de tomar, né, conta da infraestrutura, se está em cloud ou não, não importa, mas essa infra tem que ser cuidada por ela, todos os softwares que estão ali, as ferramentas, os sistemas, tudo que estiver ali, ela é responsável por garantir segurança, qualidade ambiente no ar, né, telecomunicações, internet. Esse ambiente de TI é dela, porém os dados não é dela, é do negócio, é para quem ela presta serviço. TI é uma prestadora de serviço. Se ela não estiver prestando um bom serviço, o SAP que ela tem não serve para nada, as ferramentas que ela tiver não servem para nada se ela não estiver prestando um bom serviço para quem? Para os usuários, para os líderes da empresa. São eles que vão ser alimentados por essas informações que TI tem a obrigação de dar. Então é isso. Né? Então tem que se começar, não tem por onde começar. Assim, a minha experiência, que sempre deu certo, depois também de a gente apanhar bastante. A gente apanhou muito, testou muito, teve que ajustar muita coisa nessa jornada para entender o que dava certo e o que não dava. Uma empresa é diferente da outra, não tem receita de bolo. Tem também os segmentos que são diferentes. A área de saúde é de um jeito, a área de retail é de outro, indústria é de outro, porque tem componentes diferentes. Indústria tem chão de fábrica que o retail não tem. O retail tem cadeia de fornecedores. Então, um segmento é diferente do outro. As mesmas informações podem vir de lugares, claro, fontes de dados diferentes. Né? Só que o resultado continua sendo a mesma coisa. Eu tenho que consolidar e dar resultado para o negócio da empresa. Eu preciso dar informação, porque TI não decide nada. Você dá informação boa para o líder decidir. TI não decide nada. TI não é decisor de negócio. Quem decide o que o negócio vai fazer, para onde vai, estratégia, diretriz, é a direção. TI é um ator importantíssimo, porque ele tem que manter esse ambiente de TI em pé, né? E tem que dar segurança para esses dados. Você não pode ter, né, ataque. Você tem que estar protegido na sua borda para poder falar, não, empresa, pode confiar que o ambiente aqui está seguro. Então, não tem muita mágica, é isso. Não tem por onde uma receita de bolo para começar. E cada empresa, isso é outro dado importantíssimo, cada empresa tem sua maturidade em tecnologia. Cada uma está num degrau. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender a maturidade desse cliente, onde ele está. O que ele já tem, o que ele já faz. E para onde ele quer ir. Porque, às vezes, o cliente ou não tem recurso financeiro para ir para aquele lugar. Você tem que trabalhar sempre com, né, para onde eu quero ir e o que eu tenho de recursos para isso. Pessoas, né, investimento, porque é alto. Todo investimento em TI é alto. Sim. Só que você tem que dar retorno. Investimento, dinheiro colocado é dinheiro cobrado. Se você não der esse retorno, ninguém vai te dar mais dinheiro para comprar tecnologia.
Então, tem essa... veja, é uma coisa complexa, cada empresa é de um jeito. A gente que tem vários clientes de segmentos diferentes, a gente vê isso na prática. Cada empresa está num grau de maturidade, tem um X de... Às vezes nem sabe também, assim, tipo, quanto que eu tenho que investir para chegar aqui? Vamos lá, vamos entender quanto você vai ter que investir, em que tempo, para você chegar onde você quer. Você sabe, né? Você falou várias coisas muito interessantes, né? E eu vou tentar fazer um paralelo, obviamente, com o meu mundo, né? Assim, eu sou uma árvore dentro de uma floresta, que é essa bolha de empresas nativas digitais, e o que eu percebo da minha ótica, tá? Assim, se você reparar o que aconteceu lá atrás, nos últimos 100 anos, tá? 100 anos. A gente tá vivendo, coexistindo com isso, né? Quem realmente liderou o processo de influência para todos os outros setores da economia, agro, saúde, logística, todos os outros, foi o segmento da indústria, tá? Isso eu tô falando do ponto de vista histórico, todo mundo sabe. Segunda Revolução Industrial, o modelo fordista, tá? Depois veio Toyota e o cacete. Bom, o que dizia aquilo ali? Era um modelo matricial, você tinha departamentos, esteira rolante, beleza. Vamos transportar para agora, certo? Quem está liderando agora esse processo em todas as áreas? Do tipo assim, quem desenvolveu a inteligência artificial? Foram os nativos digitais. Quem está falando de experiência do usuário, criou essa área, nativos digitais. Quem está falando de cultura e diversidade em RH, quem criou o conceito? Os nativos digitais. Quem está olhando para a tecnologia como gestão e não prestação de serviço? Nativos digitais. Vamos lá, só para exemplificar. Mark Zuckerberg nasceu de que segmento? É um cara de tecnologia. Hoje é CEO, um gestor. Elon Musk, também. Quem está liderando Microsoft? Hoje, também. Então, assim, vamos lá. Hoje, como é que está orbitando o cenário de tecnologia dentro das empresas nativas digitais, que, na minha concepção, nessa era, é quem dita as regras para todo o mercado. Não importa a área. Saúde, varejo, todos os outros, tá? É olhar para a tecnologia como negócio. Então, não como um prestador de serviço. E aí, como que é isso na prática? É assim. O CTO, ele participa do processo decisório de tudo. De tudo. Para esse CTO se tornar um CEO, essa é a grande demanda do mercado hoje, quem está dizendo são os nativos digitais. Se vai acontecer isso em larga escala, sei lá. Mas eu estou olhando para as grandes empresas do mundo. Quem é o CEO da Baidu? Quem é o CEO da Tencent? Eles vieram da onde? Certo? E não quer dizer que são empresas necessariamente de tecnologia, não. Então, por exemplo, se você pegar o Nubank é uma empresa de tecnologia? Tecnicamente, não. Ela está no setor bancário. Qual que é a diferença, Vitor? Ela usa tecnologia intensivamente, certo? O Google é uma empresa de tecnologia, tecnicamente falando, de grana? Não, ela usa publicidade, enfim. Mas usa intensivamente tecnologia. O que eu estou dizendo é, esse novo profissional de tecnologia, que a gente nem chama de TI, tá? Esse novo profissional de tecnologia, que muitas vezes tem um parceiro muito próximo, que é o cara de produto, ou ele está dentro, ou ele está do lado, que é o tradutor entre business e aspectos técnicos de tecnologia, ele já tem essa pegada de, olha, não, eu sou o agente indutor do business. Por que é assim, eu vejo, tá? É assim porque se a gente olhar para o cara que é só o cara do negócio,
ele sempre vai demandar pro cara de tecnologia uma pizza. Do tipo assim, hoje eu quero uma pizza de mussarela, amanhã eu quero um de calabresa. Traduzindo, eu preciso de um site, ou eu preciso de um app, ou eu preciso de um IA. Isso é tratar a tecnologia como uma pizzaria. Qual que é o jeito certo? Que nas nativas digitais, o certo para nas nativas digitais. Os outros eu não sei de nada. Não sei. Por isso que eu falo que eu não sei o que é transformação digital. Não sei, nunca precisei transformar nada. Vamos lá. É assim, o que dá certo é tecnologia é decisor de negócio. Por quê? Porque é ele que vai dizer como traduzir um objetivo de business e escalar ele do ponto de vista de tecnologia. E se ele não está na mesa decidindo, lascou, vira uma grande pizzaria. E aí, para cada onda, a novela se repete. E essas ondas, quem estão criando são as nativas digitais. Então, por exemplo, você citou inteligência artificial. Não tem uma alma viva de fora, ou seja, vai desde da minha esposa que é médica, até um cara que tem um varejo, até alguém que tem uma produtora de vídeo, que não vai falar da bendita da inteligência artificial. Ah, eu preciso. Quem disse que você precisa, cara pálida? Às vezes você não precisa. É a mesma coisa do que era um tempo atrás, ainda está coexistindo. Preciso de um app. Quem disse que você precisa de um aplicativo, cara pálida? Quem disse? Só que o gestor hoje, que esses CEOs que antes estavam lá no berço esplêndido, porque, tô numa empresa grandona, tá lucrando para um caramba. O que ele olhava? Ele olhava assim, tô ganhando, porque eu tô no offline, aqui gestão de pessoas, tal. Só que um belo dia ele vê porque ele tá perdendo mercado para os caras de tech. Como ele nunca pensou tecnologia como negócio, ele pensa o quê? Preciso do app, né? Tá todo mundo fazendo, tá? E eu não vou muito longe não, tá, Miriam? Vamos lá. Aqui no Brasil eu vi isso acontecer. Você vai pegar uma marca gigante, tipo assim, uma Nike. Você sabe quanto que a Nike relutou para entrar no marketplace aqui no Brasil, no mundo? Falou, não, deixa que eu sei fazer, eu tenho um site aqui, o meu, vou trazer a pessoa para cá. Relutou, até que deu braço a torcer. Não tem jeito, cara. Eu tenho que entrar. Cria minha loja oficial aí dentro. Tá entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, assim, nesse processo de transformação dessa economia tradicional, eu vejo que o erro já está no início, que é assim, o primeiro passo é você estruturar isso, é ter o banco de dados. Mas no passo seguinte, quando ele encara isso como uma pizzaria, entendeu? Já está errado para um caramba. Eles não vão se manter competitivos. Então esse mercado inteiro, no Brasil pode demorar, tá? Pode ainda sustentar nos próximos 30 anos, tá? Chutando alto aqui. Só que assim, se continuar encarando desse jeito, vai pro vinagre certeza. Porque não tem como não ir. Porque ele sempre vai olhar como um olhar do retrovisor. Eu não quero generalizar, falar que isso é para todos os setores, certo? Tem setores que não, que o cara vai continuar seguindo. Mas se eu pegar o macro da floresta toda, não tem como isso se sustentar. O cara vai ter lá banco de dados, ele vai ter o site, vai ter o bot, mas ele não encara isso como business, ele não mudou a gestão dele, ele não botou o cara, o CTO, na mesa para decidir, não botou. O cara não entendeu? Ele tá fora completamente, ele tá sempre a reboque, tá entendendo? Então assim,
o que eu vejo é, de fato, uma mudança severa que está acontecendo no mercado, mas severa mesmo, onde, obviamente, tem muito espaço para os caras que estão sentindo medo abraçarem soluções já prontas. Só que ele vai ver no minuto seguinte que, cara, ele está perdendo, ele vai ter que mudar de verdade. Ou isso vem por uma mudança geracional, ou ele vem da pior maneira possível, que vai ser uma baita de uma porrada que o cara vai levar perdendo o mercado, sabe? Não vou muito longe, ó. Hoje, vamos pegar um pequeno industrial. Qual que era a grande dor desse cara? Uma das, né? É ele conseguir chegar lá na ponta final para o consumidor. Porque esse processo era muito caro. Então o cara vamos lá, é um industrial. Pô, para ele disputar, vamos supor que ele tem um refrigerante. Para ele disputar o espaço físico na gôndola do supermercado, primeiro que ele tinha que pagar TV, rádio, revista, tinha que pagar toda uma cadeia de distribuição e pagar o supermercado lá na ponta. Por quê? Porque, pô, né? Tem o espaço reduzido, espaço físico. Como que vai botar um outro produto lá? Aquilo é disputa de espaço físico. Hoje, esse pequeno industrial, você vai pegar, tem vários exemplos aí. Vamos pegar uma que é da moda, todo mundo vai entender. Cerveja artesanal. O cara é uma pequena empresa de cerveja artesanal. Cara, se o cara for entender bem da dinâmica digital, de como operar, não é nem tecnologia, nada. Tô falando só de usar. O cara vai conseguir esse cliente final diretamente. Ele vai pegar, vai sair o produto dele, vai chegar o produto na casa do cliente final diretamente, pulando a cadeia inteirinha do varejo. Inteira. Entende o que eu tô te falando? O que eu tô falando é, a dinâmica agora, tá muito mais complexa, tendo em vista a tecnologia, como um negócio. Como um cara que tem que sentar na mesa para decidir a bodega. Se não for, esquece, é pizzaria. Você falou tudo, Vitor, mas vamos lá, um passo atrás. Se a gente falar de 50 anos atrás, e que os negócios já existiam como existem, as grandes empresas, os nomes estão aí, não importa. Eles nasceram assim, não é? Eles nasceram sem tecnologia, zero tecnologia. Aí, num momento, começou a chegar a tecnologia de uma maneira muito devagar. E esses homens, né, esses donos de negócio, não queriam essa tecnologia. Porque, primeiro... O time tá ganhando. Eu vou te contar coisas aqui, assim, vou falar coisas que, por exemplo, um chefe meu, que não era exatamente meu chefe, mas era o diretor financeiro de uma grande empresa petroquímica, ele perguntou para mim, Dona Miriam, a gente fatura X milhões de dólares ano, com ou sem esse negócio que a senhora faz aí. Se essa nota fiscal vai sair por computador ou na mão de 100 pessoas digitando aí, a mesma coisa para mim. Eu falei, olha, o senhor tem razão, porém, eu vou te dar os mesmos milhões de dólares ano com menos custo operacional, porque você não vai ter 100 pessoas, você não precisa ter 100 pessoas. Bom, mas aí a senhora está mandando gente embora. Aí a senhora está destruindo a sociedade. Então existia uma cultura paternalista desses homens que vinham dessa geração, que ganhavam o dinheiro deles daquele jeito, sempre, era assim. Quantas vezes a gente escuta, né? Mas eu sempre fiz assim. Por que eu tenho que fazer diferente? Por exemplo, outro exemplo, contabilidade. Gente, quando eu vi, né, fazer contabilidade, o pessoal pegando todos os documentos para fazer lançamento contábil na mão, isso não era por computador.
Porque hoje, né, cada transação que a empresa faz é contabilizada automaticamente por sistema, ninguém põe a mão. Uhum. Tinha departamento inteiro, eu vi, num grande retail que ainda existe no Brasil, tinha um departamento com 150 pessoas fazendo contabilidade, porque era tudo na mão. Então, essas pessoas viveram esta fase. Os processos eram os mesmos, já existiam. Quando a tecnologia foi chegando, e ela chegou muito devagar, porque era assim, ainda mais no Brasil, a gente tinha uma defasagem de pelo menos 5 anos com lá fora. Uhum. Então, a tecnologia chegando aos pouquinhos aqui, né? E a adoção era devagar também. As empresas que adotavam primeiro é porque tinham mais dinheiro e tinha aquela coisa, pô, o cara lá fora tá fazendo, ou era uma multinacional que o cara falava, pô, testa aí, tô te mandando, eu fechei um contrato guarda-chuva aqui, então você pode usar também. Foi assim que começou a acontecer com o SAP. Eu tenho um outro para contar, né, são tantos casos, dá para escrever um livro, que um diretor-presidente de uma grande petroquímica de Camaçari perguntou para mim num happy hour assim, Dona Miriam, qual é o SAP que a senhora usa? Falei, como assim? Como é o SAP? Qual é o SAP que eu uso? Porque me disseram que tem que usar... Não, qual é o RP que eu uso? Não, qual é o SAP que a senhora usa? Não, SAP é um dos RPs que a gente pode usar. Ele não sabia o que ele estava falando, mas ele ouviu dizer que o amigo dele tinha SAP, então ele queria ter também. A tecnologia começou a chegar no Brasil, entrar nas empresas, assim, desse jeito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso para resumir? Os negócios existiram antes da tecnologia. Quando você diz que os negócios digitais são diferentes, são mesmo. Os negócios digitais é ao contrário. A tecnologia viabilizou o negócio digital ser o que é. Uhum. Ágil, flexível. O negócio digital entendeu como usar a tecnologia para viabilizar o seu negócio. É ao contrário. As empresas tradicionais primeiro fizeram negócio, depois foram usar a tecnologia. Isso nunca deu muito certo, tanto que nós temos aí no mercado, você pode perguntar para os CIOs, para o C-Level todo aí, tem uma máxima que diz, né? Dizia isso, eu queria chorar toda vez que eu lia isso, que é quando o CIO vai fazer parte do negócio. Eu falei, mas ele já faz. Não, ele não sentava na mesa. Eu mesma, enquanto CIO, em algumas empresas, me vetavam de participar do board. Eu tive que conquistar meu lugar na mesa do board numa grande petroquímica, quando eu bati na mesa. Uhum. Falei, vocês não vão mais pedir pizza para mim. Hoje de mussarela, amanhã de calabresa. Não dá para viver assim. Então nós vamos ter que... Eu vou ter que sentar aqui para saber o que vocês querem fazer. Porque eu não vou fazer pizza todo dia diferente para vocês, porque não tem condições. Então, assim, mas isso ainda acontece e muito. Eu não estou falando do padeiro. Eu estou falando de empresa grande. Empresa grande, eu não vou, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas eu estou fazendo isso com clientes meus. Que ainda a tecnologia é tão distante. Não é que a tecnologia não está lá, eles têm. Mas a empresa não sabe usar. E esses homens que vieram desses processos mais tradicionais, e o que a gente está vendo hoje, Vitor, na minha visão, é só a minha opinião aqui, a minha visão, o descolamento, o que está acontecendo, nós estamos numa fase que está descolando esse processo, está descolando essas pessoas tradicionais, não é o processo. O processo, por exemplo, de uma expedição de mercadoria é o mesmo. É o mesmo. O processo é igualzinho. A diferença, esse mundo que a gente está vivendo, que a gente vê esse conflito, é conflito de gerações de homens de negócio que... Eles aprenderam assim, a gente não pode culpá-los. Eles deram certo, deu super certo. Eles deram certo. Deu super certo. Eles deram certo. Agora, a tecnologia chegou e é isso que você falou, se o CTO não sentar no board,
vai ter pizza diferente pedindo todo dia. Então, assim, só que as nativas digitais entenderam isso. As empresas tradicionais estão levando muito tempo para entender e elas são duras de mexer. Elas são duras. Elas são muito duras. Quando você fala isso, aliás, o pessoal que está nos ouvindo aqui, quando você fala isso dentro de uma empresa, pode ser muito ruim para você. Você tem que ir devagar falando isso. Não é todo mundo que tem esse ouvido e tem esta percepção do que a gente está vendo aqui. Porque o pessoal de tecnologia é um pouco mais, né, safo para isso, porque está vendo as coisas acontecerem assim. Mas quem manda nos negócios, nessas empresas tradicionais, não é a tecnologia, são os homens de negócio. E eles têm muita resistência em aceitar que a tecnologia vai mudar, que a tecnologia vai dar mais velocidade, rapidez, que vai fazer os negócios mais rápidos e as receitas e os custos, as receitas vão aumentar, os custos vão diminuir. Então, eles têm muita dificuldade de lidar com essa nova mentalidade. Então, é difícil implementar. Quando a gente vê hoje grandes empresas ainda passando por isso no início, tendo que fazer transformações onde a transformação não é da tecnologia, das pessoas. E os processos, a maioria deles, são iguaizinhos. Eu converso com os meus amigos e falo, gente, lembra 30 anos atrás, quando a gente fazia isso? É a mesma coisa, igual. Você já viu contas a pagar diferente de contas a pagar, contas a receber diferente de contas a receber? Contabilidade, ela é igualzinha. Então, assim, o que as empresas nativas fizeram foi entender que a tecnologia viabilizava o negócio. Pensa bem, um Quinto Andar, um Nubank, um iFood, só viabilizou o negócio por causa da tecnologia, ao contrário. É isso. Essa é a grande diferença. E as empresas tradicionais ainda não entenderam isso tudo. Na minha opinião, vão ter que mudar pessoas. Vão ter que mudar. E esse ajuste que vai é lento até. Pô, você amarrou brilhantemente, Miriam. Não sei, Não, sabe não, eu tô falando. É só minha visão, minha É isso mesmo, você amarrou demais. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Aprendi um montão, sempre aprendo com você. Eu que aprendo com você. É mutuamente. Vamos jogar. Sempre é assim, colaborativo é melhor. É verdade. Obrigado, Imagina, viu? Obrigado eu que mesmo. agradeço. Muito obrigada, Vitor. É isso. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Eu espero que você tenha gostado muito, porque eu gostei muito mesmo. E não deixe de assistir os outros episódios, são todos umas aulas mesmo das pessoas que já tiveram muito resultado positivo aqui na Bolha Tech, que é muito mais do que só desenvolvimento, software, a infra é também gestão e cultura. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!